Glórias a Deus, louvado seja o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Que Deus abençoe grandemente a sua vida neste dia e a sua casa, a sua família seja abençoada em nome de Jesus. Eu quero compartilhar hoje com vocês o que está registrado no capítulo 4 de Mateus, falando sobre a tentação de Jesus. O versículo 1 diz assim: Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: Se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem: Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Algo me chama a atenção neste texto, nessa história, sobre essa primeira tentação. Por isso que eu não li as demais, as outras duas, porque me chama a atenção na primeira fala de Satanás com Jesus. Veja bem, a primeira frase que Satanás fala para Jesus é a seguinte: você não é o Filho de Deus? Por que eu quero destacar isso aqui? Porque quando nós lemos dois versículos anteriores, nós vamos ver o relato de Jesus sendo batizado nas águas pelo João Batista. E aí a Bíblia vai dizer que ao sair da água, depois do seu batismo, ele ouviu uma voz do céu, o Espírito Santo veio sobre ele, né? Ele foi batizado com o Espírito Santo, e ele ouviu uma voz do céu dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então notem bem, alguns minutos, ou melhor, alguns versículos antes, 2 versículos antes, ele vai ouvir uma voz vinda do céu: Esse é o meu Filho amado. Aí ele vai para o deserto. 40 dias se passam, 40 dias e 40 noites. Jesus está com fome. Aí chega Satanás. E aquela voz que veio do céu, né? O próprio Deus falando: Esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Com certeza Satanás também ouviu aquela voz, não é verdade? E agora ele vai fazer uso dessas palavras, quando ele fala para Jesus assim: Você não é o Filho de Deus? Então notem bem, o que o diabo queria, qual que era o objetivo principal de Satanás ali ao usar essa frase? O objetivo principal de Satanás era lançar dúvidas na cabeça de Jesus. Por quê? Preste atenção, ele tinha ouvido uma voz vindo do céu: Esse é o meu Filho amado. Aí 40 dias depois, o diabo fala: Você não é o Filho de Deus? Para que você está com fome? Você tem poder para transformar essas pedras em pães ou não tem? Então notem bem, preste atenção. O diabo ele é perito, ele é mestre em lançar dúvidas na nossa cabeça. Quantas vezes, né, a gente passando por tribulação, alguém vem, né, usado por Satanás e diz assim: Você não é crente? Por que você está enfrentando isso? Você não é crente? Por que você está doente? Você não é crente? Por que você está desempregado? Você não é crente? Por que você está passando por essa luta? São dúvidas que Satanás tentou lançar na mente de Jesus e ele tenta também lançar na nossa mente. Você não é o Filho de Deus? Por que você está passando por isso? Então, eu quero dizer para você neste momento que não é pelo fato de nós sermos filhos de Deus que nós estamos isentos de passar pelas lutas e tribulações. Não é pelo fato de nós sermos filhos de Deus que nós estamos isentos de adoecer, né? Enfim, as lutas, as tribulações, elas vêm sobre qualquer pessoa na face da terra e inclusive sobre nós que somos filhos de Deus. Então não deixe o diabo colocar dúvidas na sua cabeça. Quando Satanás tenta lançar essa dúvida na cabeça de Jesus, tipo assim: Você não é filho de Deus? Por que você está passando por essa necessidade? Por que você está com fome? Você tem poder, pega essa pedra, transforma ela em pão e coma, e mata a sua fome. Você não é o Filho de Deus, você não precisa passar por isso, né?
E quantas vezes Satanás usa alguém para dizer para a gente também, você é filho de Deus, você é crente, você não precisa passar por essa situação. Mas eu digo que precisamos sim, precisamos passar por lutas, porque as lutas nos aproximam de Deus. Não é verdade? E aí quando Satanás dá aquela sugestão para Jesus, pega essa pedra, transforma ela em pão e coma, mata a sua fome. Aí Jesus ele vai rebater Satanás dizendo uma coisa extraordinária. Jesus vai dizer para Satanás assim, o homem não vive só de pão, mas o homem vive também da palavra que sai da boca de Deus. E aí eu quero compartilhar isso com você. Nós não vivemos apenas das coisas deste mundo, mas principalmente da palavra de Deus. Este é o alimento principal. Nós temos que nos alimentar dele, porque essa é a palavra viva que nos fortalece. Então que você possa aprender neste momento, como eu aprendi, que você aprenda a meditar na palavra. Deus disse para Josué assim, olha, medita nesse livro da lei de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então você vai prosperar e será bem-sucedido. Que nós possamos aprender. Nós não podemos viver só das coisas dessa terra, né? Só do pão, que são as coisas materiais, mas também da palavra de Deus. Então faça uso da palavra de Deus, se alimente também da palavra de Deus e você será fortalecido para vencer os ataques do diabo, assim como Jesus foi fortalecido e venceu usando a palavra de Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Um grande abraço no seu coração e vamos continuar firme nessa jornada.